Estamos cercados por números. Mas de onde vêm os algarismos? Antes dos nossos algarismos indo-arábicos, o que existia? É possível, numa arqueologia do número, encontrar vestígios do primeiro homem que pensou em contar? Onde, quando e como esta jornada da inteligência humana começou? Na Ásia? Na Europa? Em alguma parte da África? Na época do homem de Cro-Magnon, há pouco mais de 30 mil anos? No tempo do homem de Neandertal, há cerca de 50 milênios? Que motivações levaram nossos ancestrais longínquos da pré-história a imaginar sinais numéricos? A história dos sistemas de numeração não é uma história abstrata e linear, como poderíamos imaginar. Ao contrário, é a história das necessidades e preocupações de diferentes culturas, procurando contar os dias do ano, concluir trocas e transações, enumerar seus membros, bens, rebanhos, soldados, perdas. De modo geral, os sistemas de numeração foram concebidos das necessidades estatais, funcionais e sociais. Em síntese, podemos afirmar que a história dos sistemas de numeração reflete a história da humanidade, que, por meio da inteligência, foi conduzida a considerar tudo o que demanda uma avaliação numérica. Um dos métodos mais antigos de registros numéricos é o do osso entalhado, que tem mais de 20 mil anos. As marcas desse osso mostram que os agrupamentos delas não são aleatórios e são provavelmente evidências de numerais pré-históricos. Porém, para não ter que recontar toda vez o conjunto das marcas correspondentes, repartia essas marcas em grupos de 5. Dessa forma, podemos conjecturar que o caçador havia elaborado um sistema de numeração de base 5. A escrita é uma poderosa ferramenta intelectual do homem moderno. Ela nos permite representar visualmente ideias, fixar o pensamento humano, registrar e conservar relatos de falas ausentes. A primeira escrita conhecida apareceu um pouco antes do fim do quarto milênio antes da Era Comum, próximo ao Golfo Pérsico, no país de Sumer. O sistema de numeração posicional de base 60 estaria em uso por volta do ano 2100 antes da Era Comum, e supõe-se que seu uso estava relacionado com as notações métricas. O sistema de numeração babilônico em base 60, herdado da civilização suméria, surgiu para facilitar os cálculos de certas unidades de medidas, de comprimento, capacidade, massa e volume. Os escribas repetiam o símbolo da unidade para formar os números maiores do que 1 até 9. Eles utilizavam apenas dois símbolos, um para contar as unidades e outro para contar as dezenas. No fim do quarto século antes da Era Comum, os astrônomos e os matemáticos babilônicos usaram um símbolo para preencher uma posição vazia dentro de uma sentença numérica. Cada vez que uma potência de 60 vinha a faltar na escrita de um número, empregava-se, em substituição ao espaço vazio, um símbolo. Numa tabuleta astronômica do quarto século antes da Era Comum, proveniente de escavações em Uruk, encontramos o número 2, 0, 25, 38, 4. Esse número, no sistema de base 60, significa 2 vezes 60 elevado à quarta potência, mais 0 vezes 60 elevado à terceira potência, mais 25 vezes 60 elevado à segunda potência, mais 38 vezes 60, mais 4. O sistema de numeração dos babilônios era posicional e usava a combinação de dois símbolos, um para unidade e outro para dezena. Por exemplo, o número 2 era representado como: para representar o número 12, os escribas utilizavam o símbolo para o número 10 e acrescentavam duas vezes o símbolo da unidade.
Quando os números estão inseridos no meio de um texto babilônico ou ocorrem sozinhos, a falta de um zero conduz à ambiguidade. Não há maneira de determinar qual valor posicional expressa que potência, exceto por meio de informações contextuais. E, portanto, uma única sentença numérica pode ter diferentes leituras. Por exemplo, a seguinte escrita numérica. Então, eu tenho o símbolo da dezena e 5 símbolos de unidade. Pode significar 12 vezes 60 elevado a 1, mais 3 vezes 60 elevado a 0, igual a 723. Ou 12 vezes 60 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 60, que é igual a 43.383. E assim por diante, dependendo de quais os valores posicionais que assumimos serem indicados. No exemplo da tabuleta astronômica, pelo contexto, sabemos que o número representado é, em notação moderna, 2, 0, 25, 38, 4. Ou seja, 2 vezes 60 elevado à quarta potência, mais 0 vezes 60 elevado à terceira potência, mais 25 vezes 60 elevado ao quadrado, mais 38 vezes 60, mais 4 vezes 60 elevado a 0. 60 elevado a 0 é 1. Fazendo os cálculos, nós obtemos 26.012.284. É improvável que os babilônios concebessem o zero como um número abstrato, mas sim para preencher uma posição vazia dentro de uma sentença numérica. Os egípcios também inventaram uma escrita e um sistema de numeração por volta de 3.000 anos antes de nossa era. Ou seja, mais ou menos ao mesmo tempo que na Mesopotâmia. A numeração escrita egípcia foi diferente da babilônica, não apenas no plano gráfico, mas também do ponto de vista matemático, já que a egípcia foi estabelecida numa base decimal, ao passo que o sistema babilônico era de base 60. O principal responsável pela decifração dos hieróglifos egípcios foi Champollion, que se tornou famoso pelos seus trabalhos sobre a cultura e a língua do Egito Antigo. Champollion decifrou um fragmento da Pedra da Roseta, cujo texto foi crucial para a compreensão moderna dos hieróglifos egípcios, e deu início a um novo ramo do conhecimento, a egiptologia. A numeração escrita egípcia permite a representação dos números que podem atingir e ultrapassar 1.000.000. Ela possui um hieróglifo particular para indicar a unidade e cada uma das 6 potências de 10. O algarismo da unidade é representado por uma barra vertical. O da dezena é um sinal em forma de alça, semelhante a uma ferradura, disposta como U maiúsculo ao inverso. A centena é representada por uma corda enrolada. O milhar é representado por uma flor de lótus. A dezena de milhar é representada por um dedo levantado. A centena de milhar é representada por um girino. O milhão é representado por um deus ajoelhado com os braços estendidos apoiando o céu. Para indicar os números inteiros em suas diversas inscrições monumentais, os egípcios usaram o sistema hierógrafo, mas este sistema não foi aquele que os escribas usavam no cotidiano. Para suas diversas contas, censos demográficos, inventários, relatórios e testamentos, como também em seus documentos administrativos, jurídicos, econômicos, literários, matemáticos e astronômicos, empregavam a escrita denominada hierática. O sistema de numeração egípcio era não posicional, de base 10, e do tipo aditivo. Na próxima aula, iremos falar sobre outros sistemas de numeração, entre eles o sistema de numeração indo-arábico. Um abraço e até lá!